Boa noite a todos. Essa é uma aula muito interessante. Doenças mentais de Jorei. Ultimamente tem aumentado muito as doenças mentais. Fatos que todos vocês devem estar notando. Por isso quero explicar-lhes detalhadamente como deve ministrar Jorei nesses casos. Em se tratando de doença mental, o ponto está localizado na nuca. É nesse local que, sem exceção, as toxinas se acumulam e pressionam as artérias. Como consequência, surge uma anemia na parte frontal da cabeça. Dessa forma, cria-se um local propício à instalação de espíritos negativos, os quais passam a manipular livremente a pessoa. Portanto, esses dois problemas, anemia frontal e influência de espíritos negativos, são resolvidos facilmente pela eliminação da toxina da nuca. Vamos fazer por etapa, porque esse ensinamento é longo e à tarde ele foi lido bastante. Esse começo aqui, toxinas, doença mental, o ponto está localizado na nuca. É nesse local que, sem exceção, as toxinas se acumulam e pressionam as artérias, né? Em consequência, surge uma anemia na parte frontal da cabeça, que é um local propício à instalação de espíritos negativos, os quais passam a manipular livremente a pessoa. Esse ensinamento aqui é muito bom para que a gente, na prática do Jorei diário, a gente foque em alguns pontos para a administração do Jorei nas pessoas que aqui estão chegando, né? Na nuca. Eu sempre falo, né, que às vezes, ministrando o Jorei nas pessoas, nós podemos, na parte das costas, até conversar com o guardião da pessoa. E nós chegamos a descobrir o problema dela sem ela abrir a boca, sem ela falar. De tão forte que é a atuação do Jorei. Mas isso nós temos que estar também ligados, focados na prática do Jorei. Olho fechado. Às vezes eu noto que as pessoas têm hábito de ministrar Jorei de olho aberto. Sabe? Olho fechado, concentra. Porque de olho fechado você não deixa que os seus olhos, a sua atenção seja desviada. Então você canaliza direto no ponto focal, né? É melhor. Você vai sentir o Jorei diferente, né? Porque você vai estar concentrado só na transmissão do Jorei e não vai se perder, desviar sua atenção para coisas aleatórias. Anemia frontal e influência de espíritos negativos, né? São facilmente resolvidos pela emissão das toxinas da nuca. Às vezes, na administração do Jorei, você vai sentir por vezes a mão gelar nessa parte aqui. Então você já vai saber que de repente esse é um ponto de acúmulo de toxinas. Em algumas situações, quando você vê que a mão não esquenta de forma alguma, pare o Jorei, venha para o altar com a pessoa e faça oração a Márcio Norito. Depois retorne o Jorei. Logo a seguir, devem ser levadas em consideração as parótidas. Parótidas são essas glândulas aqui, perto da orelha aqui, nessa parte aqui. Quem tem cachumba sabe, que já teve. Nesse caso, as solidificações não provocam falta de circulação sanguínea, mas um estado febril, devido à ação purificadora que começa a promover a dissolução de toxinas dessas glândulas e depois atinge a parte frontal da cabeça. É por isso que, como se pode observar, pessoas nervosas, de cabeça quente, sempre têm febre nesse local. Já as pessoas calmas nunca apresentam alterações nesse ponto. Entretanto, quando se toca a parte frontal da cabeça de umas 100 pessoas, nunca se encontra uma cuja fronte não esteja quente. Em situações de crise, o que de fato acontece é de o espírito secundário penetrar na parte frontal de quem está questionando algo. Quando se trata de pessoas de nível intelectual superior, essa atitude ocorre apenas 1 ou 2 vezes por ano. Com pessoas normais, respeitadas, essas crises se dão de 2 a 3 vezes por mês. Com as de nível intelectual inferior, podem acontecer entre 3 e 4 vezes por dia. Por outro lado, pessoas perturbadas ou as bêbadas ficam inteiramente dominadas pelo espírito animal que as acompanha. Esse mesmo negativo ainda as incentiva a ingerir mais álcool ou a praticar atos inadequados. Aqui quando ele fala, né, que pessoas nervosas de cabeça quente sempre tem febre nesse local,
nas paróvidas. É uma coisa interessante. Tem uma parte do ensinamento depois que o Mestre Sama vai falar sobre isso. Que como é que a gente consegue perder o controle de várias situações? Como é que a gente consegue sair do nosso eixo? Às vezes você está um dia totalmente calmo, tranquilo, né? De repente aparece um tsunami e destrói o seu dia. Acontece uma discussão, alguma coisa nesse sentido que tira você totalmente do foco. Por que isso acontece? Porque, na realidade, você não estava calma. Você estava, entre aspas, quase que em estado de hibernação. De repente, algo foi libertado. Precisava só de um motivo. E, como o Mestre Sama fala aqui, o secundário toma conta da parte frontal da cabeça. Se aqui é o primordial e inverte, e o secundário toma conta, o que acontece? Quem comanda você é o secundário. Então, o que vai acontecer? Não tem aquela conversa que, me deu 5 minutos, eu falei, eu fiz o que acontecia? Então, não foi você, não. Foi o secundário. Uma coisa que eu falei agora há pouco para um membro, um ministro lá de Angola. Nós temos que ter duas coisas na nossa vida, na fé, no nosso dia a dia. Paciência e sabedoria. Tendo paciência, você vai saber engolir sapo, entre aspas, e saber, e com sabedoria você vai saber falar na hora certa. Nós estamos falando na tarde, né? A pessoa falou, mas quando eu tenho que falo, eu sei que eu estou certo e falo e a pessoa não aceita. Eu falo assim, porque não era o momento certo. Né? Tudo é o momento certo. Quando você está bem, não tem negativo que toma conta. Nada vai desviar você do seu caminho. As palavras vão vir na hora certa, não vai haver conflito porque você vai estar num estado diferente, seu espírito vai estar diferente. Quando o seu nível espiritual está baixo, o que acontece? Você vai usar secundário contra secundário. Aí vira discussão, vira bate-boca. Aí é perda de tempo. Né? Quando você está entrando num estado mais elevado, você não entra, mas não vale a pena, é desgastante. Então, como você sabe que é desgastante, você não entra nesse tipo de situação. Ele não fala aqui, pessoas de nível intelectual superior, eu vou colocar também, acrescentar aqui, você está num nível espiritual melhor, essa atitude ocorre apenas 1 ou 2 vezes por ano, de você perder o controle. Em pessoas normais, respeitadas, essas crises se dão de 2 a 3 vezes por mês. Em pessoas que estão lá embaixo, 3 a 4 vezes ao dia. Né? Então, aquelas pessoas que têm aquela mania de dizer que não, mexeu, eu falo. Eu falo, eu não sei o que lá, que eu estou no certo, eu vou até o fim, eu brigo, um monte de coisa e tal. Deve ser aquela pessoa chata pra caramba, que ninguém suporta trabalhar com essa pessoa, conviver com ela. Porque só ela tem razão. Então é sempre discussão. Não vale a pena perder tempo. Tem que saber esperar o tempo certo. Quando fala da bebida também aqui, né? Pessoas perturbadas ou bêbadas ficam inteiramente dominadas pelo espírito animal que as acompanha. Esse negativo incentiva a digerir mais álcool ou a praticar atos inadequados. Ou seja, se o secundário já está dominando, a pessoa bebe, ou se droga, ou não importa o que seja o vício que a pessoa tenha. Né? Que o vício envolve 3 coisas, né? Dinheiro, bebida e sexo. Né? O secundário se esbalda. Ele faz a pessoa dela o que ela bem quiser, o que ela bem entender. Porque ela vira uma marionete, né, na mão do secundário, e satisfaz. E vai querer mais. E se está bebendo, vai querer beber mais. Se está se drogando, vai querer se drogar mais. Se está jogando, vai querer jogar mais. Se é sexo, vai querer mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Né? De um modo geral, quem é viciado em bebida tem um espírito secundário habitando a barriga, o qual sobe para a parte frontal da cabeça, quando a pessoa está alcoolizada e a incita a praticar atos violentos e outras ações erradas. Então, os distúrbios causados por bêbados são, na verdade, realizados pelo espírito humano com a cooperação do espírito animal. Nos últimos tempos, conforme sempre estou alertando, as doenças mentais têm progredido cada vez mais, especialmente nos Estados Unidos, devido também ao aumento das purificações no mundo espiritual. Tomar alguma coisa de vez em quando é bom? Dessa? Beber numa ocasião especial,
Não, sabe, tudo é você que controla pelo seu primordial. Quando a coisa inverte, quando o beber deixa de ser, entre aspas, um prazer menor, para se transformar numa necessidade maior, realmente não é mais você que domina, é alguma coisa a mais. Quando nós fomos dar uma palestra lá no AA, que é para Alcoólatras Anônimos, o ambiente espiritual é pesado. Não é leve, não. Né? Porque ali você vê só desgraça. Ah, mas as pessoas estão lá, estão recuperadas. Nem todas. Porque só por hoje. É um dia. É uma luta insana. Só que também tem um rastro de destruição para a pessoa chegar ali. Família, trabalho, saúde. Né? Quem chega lá, já chegou no ápice. É que já deixou um rastro lá atrás. Foi a tsunami que veio. Então, a história, o relato das pessoas que lá contam é doloroso. Não só de quem bebe, mas o mais doloroso são os relatos dos familiares. Que relatam como é que é conviver, como é que não é. Porque quando a pessoa fica doente em casa, ou bêbada, ou viciada, não importa o que seja, a família toda sofre. Contamina todo mundo, porque mexe com o sentimento, mexe com como é que eu vou dizer, com a estrutura da família. Né? Com essa revolução, os espíritos animais não conseguem mais ficar escondidos e sossegados. Começam então a agitar-se e vir à tona, e os que já estão encostados nos seres humanos sobem para a cabeça. Você fica imaginando como se seu corpo estivesse cheio de verme. Né? Começa uma revolução espiritual, né? E querendo mais entrar. E todos têm que achar um ponto de refúgio. E a cabeça, imagina. E a necessidade vai aumentando. Os desejos vão aumentando. Tudo vai gerando um desespero monstruoso. De você, dentro de você, o seu mental não vai funcionar mais direito. Né? Você vai começar a cair de nível cada vez mais. Aí entra a segunda parte. Ainda outros sem teto, que vagam no mundo espiritual em maior número que a população da Terra, ansiosos para encontrar uma moradia. Não conseguirão, contudo, manobrar livremente uma pessoa de fé, mesmo que nela encostem. Por isso que a gente fala sempre, você dedicando, estudando ensinamento, não tem como o negativo atuar. Ele pode até tentar chegar. Se você der brecha, ele atua. Mas você lendo ensinamento, você dedicando, ele não tem força para poder habitar. Você tem um exemplo. Num ambiente limpo, não entra rato, bicho nenhum. Por quê? Porque não tem o alimento que ele necessita. Num ambiente sujo, o que você vai encontrar? Rato, bicho, inseto, qualquer coisa. Por quê? Porque é confortável para ele e tem o que ele precisa. Muitas vezes nosso coração se transforma nisso. Num local cheio de lixo. Facilmente um local propício para você receber esses sem-tetos espirituais para habitar o seu coração. Né? Eu vou dar eu falei à tarde que no culto desse mês de abril, eu vou falar sobre pureza de coração. E há muitos e muitos anos atrás, antes de conhecer outras igrejas, eu encontrei uma palestra do reverendo Nakahashi chamada Pureza de Coração. E talvez tenha sido a palestra mais linda que eu vi até hoje na minha vida. E eu peguei alguns trechos dela, com outro material que eu estudei, que eu montei essa palestra hoje, e fala muito sobre isso. Sem ser desse texto, tem uma parte que é mais ou menos assim. O nosso coração, ele é uma porta de entrada para muita coisa. Coisa boa e coisas ruins. O nosso coração estando puro, a nossa comunicação com Deus é muito mais efetiva. O nosso coração estando impuro, por vezes a oração que você faz nem chega. Deus não ouve. Né? E uma coisa que é interessante é que Meishu Sama, quando uma vez ele encontrou com Onisaburo Deguchi, que foi o segundo líder da religião Omoto, e Onisaburo chegou para ele, Meishu Sama, e falou assim: Okada-san, a força da sua palavra, do Kototama que você tem, é tão forte
que se você encontrar uma pessoa doente e você falar que ela vai ficar curada, ela vai ficar curada pela força da sua palavra. Né? E ele fala assim que isso é por quê? Por causa do seu coração, que está limpo e disposto a salvar as pessoas. Então nós também, se nós limpando o nosso coração, nós também podemos chegar num nível desse. Lógico, vai demorar, né? Mas nós podemos chegar num nível de ter a força da palavra tão forte, que aí entra com aquela, nós falamos à tarde, né? Você está no coração limpo, você não precisa brigar com ninguém. O teu nível vai chegar e você vai falar e a pessoa vai ouvir. Quando o teu nível espiritual está baixo, o seu coração está cheio de tranqueira, é briga com briga, aí o secundário toma conta e você não vai vencer nada, só há derrotados. Então nós temos que o quê? Limpar o nosso coração, deixá-los o mais puro possível. Eu sei que não é fácil, porque nós somos humanos, todos nós somos doentes mentais, porque nós oscilamos bastante. Nós estamos agora de manhã de um jeito, chega à noite está de outro jeito. Então nós variamos muito de humor. Isso aqui é o que é? Também é a variação do nosso Yukon. Pode estar lá, sobe lá, faz lá, cai, mas somos nós que criamos isso. Então essa limpeza no nosso coração vai mexer com muita coisa. Principalmente vai refletir no nosso servir. E não vai dar brecha para o secundário atuar como ele quer, nos dominando, nos desviando do caminho, né? E fazendo com que essa negatividade, entre aspas, se afaste da gente. Você só vai atrair aquilo que seu coração está cheio. Da sua boca só vai sair muita coisa do que o seu coração está cheio. Chega um ponto de tanto ler ensinamento, tanto procurar, tanto mensageria e oração e gratidão, muito coisa e tal, que você chega num ponto que parece que você fica meio fora do mundo. Talvez a sua vibração seja diferente. Porque o coração puro comunica-se com Deus, o queixoso relaciona-se com Satanás. Consequentemente, você é um prato cheio para capetada fazer a festa em cima de você. Opa, perdi. Por outro lado, os incrédulos, ou aqueles com muitas máculas, constituem um lar seguro para esses espíritos aflitos. Outra causa que facilita o encosto de entidades negativas são os remédios em geral, tomados em grandes quantidades. Posso mesmo afirmar que são uma das causas fundamentais das doenças mentais, cujas diferentes formas de manifestação podem ser observadas claramente nos dias de hoje. Remédio em excesso também causa doença mental, porque as toxinas se congelam, consequentemente não tem como sair, consequentemente é alimento também para o negativo, para o secundário atuar. Às vezes nós precisamos, recebendo jorei, principalmente na cabeça, você torce para ter uma diarreia ou uma gripe, porque vai aliviar, você não pode cortar, tem que deixar fluir, vai sentir um alívio na cabeça, no peito, né? Mas ninguém gosta de passar por purificação, porque é incômodo, né? Só que essa purificação, por vezes, pode salvar a nossa vida, né? É só saber como vai encarar isso, né? Por essa razão, estou sempre alertando para a necessidade de eliminar o mais rápido, o mais possível, as máculas espirituais. Quem as possui em grande quantidade está sujeito ao encosto não só de um, mas de muitos espíritos negativos. Diante de tais constatações, insisto na importância do jorei na nuca, em primeiro lugar, e depois nas parótidas. Também é necessário ministrar em profundidade na boca do estômago. Esses 3 pontos focais, nuca, parótidas e boca do estômago, apresentam intensas solidificações em pessoas irritadas ou que ficam bravas por qualquer motivo. Basta, para comprovar, perceber a atitude de alguém momentaneamente enraivecido, ficando calmo logo depois. Esse comportamento tem origem nas toxinas da boca do estômago, as quais geram uma sensação desagradável e difícil de ser expressa. É, contudo, um sentimento que facilita a atividade do espírito secundário alojado na cabeça. Nessas situações, se a pessoa recebe jorei de frente na boca do estômago, vai sentir um alívio muito grande. Não sei se vocês notaram, quando eu entrei aqui, estava com a minha mão nesse local, ministrando jorei.
Isso foi porque, um pouco antes de adentrar esta sala, me havia acontecido algo muito desagradável e estava sendo difícil acalmar a minha irritação. Não conseguia nem falar direito. Entretanto, agora, após alguns minutos de chorei, já me sinto aliviado. Então, é importante não só olhar o estado mental dos outros, mas principalmente o de si próprio. Isso aqui é muito interessante. Se você está irritado, nem está um pouco de auto-chorei no estômago. Né? Para. Nós temos uma arma poderosa nas mãos. Nós temos o jorei. Milhões de pessoas não têm. Vamos usar. O Ricari não é uma medalhinha pendurada no pescoço. O jorei não é uma energia cósmica para mudar o mundo. O jorei salva. À tarde uma moça perguntou, mas como é que uma pessoa que tem fé, que fala que tem fé, está sempre sofrendo? A vida não muda, e não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, se ela está reclamando, ela não tem fé. A fé não deixa você reclamar. A fé faz com que você fique mais forte. E sabendo que hoje você dorme no nível de inferno, amanhã você vai acordar no nível de paraíso. Não é porque hoje foi um dia ruim que amanhã vai ser pior. Depende de como você semeia, de como você aceita esse seu dia. Eu falei à tarde que aqui a igreja, ela é um terreno muito fértil. A minha missão aqui, dos ministros, é regar as sementes que as pessoas aqui deixam. Só que a pessoa planta lamúria, quer colher felicidade? Não tem como. Né? Mas quem dá sol e chuva é Deus. A nossa missão é cuidar. Então, tem que tomar cuidado com o que você semeia, que é o que você vai colher. Não tem como fugir disso. Está com raiva? Auto-jorei. Não tem jorei? Reza. Faça oração. Né? Sabe? Os ensinamentos que nós temos aqui, tem resposta para tudo. Como hoje, né? Tiroide. Onde tem? E pesquisa, vai, acha. Está lá. Não se jorei nesse local. Você me explica o porquê. Nós temos um tesouro inestimável aqui. Só que muitas pessoas não dão valor. Né? Querem tudo de mão beijada. Aquilo que a gente estava falando agora há pouco, dona Virgínia. Né? A gente não pode muito se prender, às vezes, no que às vezes a espiritualidade fala. Porque senão você deixa de cumprir uma missão. Você ouvia uma coisa, mas você tem que continuar a tua toada. Se você, não vou mais, você interrompe o processo. Avisa. Não, sim. Exatamente. Às vezes as pessoas se acomodam porque quer receber os números da Mega Sena já belezinha e de preferência o jogo pronto. Né? Não tem trabalho de gastar. As pessoas se acostumaram a uma coisa muito tosca. Todo mundo acha que nós somos videntes. Levantou a mão, tá, o que você viu? Você. Né? Então. Vendo você. Mas você está me ensinando a jurei? Estou me ensinando a jurei agora, não estou vendo o seu lado. Tem coisas que às vezes dá vontade de fazer assim, sabe, essa a pessoa, se a pessoa for muito daquela que quer saber tudo, bota uma bacia do lado, com água. Para que isso aqui? Para eu ver seu futuro. Eu vou em você, se tiver alguma coisa ruim, vai ficar vermelha a água. Vou puxar tudo para cá. Se tiver coisa boa, vai ficar clarinha. Sabe? A pessoa vive do visual e do mental. Então você vê o nível, isso é doença mental, sabia? Por quê? É toxina na cabeça. Quando fala doença mental, a pessoa pensa que é retardada, né? Não é isso. Doença mental é isso que nós vivemos hoje. Um estado de violência gigantesco. Um estado de selvageria que meu sistema fala nos ensinamentos desde os anos 40. Um estado de cegueira política gigantesco. O Brasil hoje é um país doente. Totalmente, muito doente. Há muitos anos atrás, quando eu era criança, muitos anos, o tempo passa. A gente sempre ouviu falar que o Brasil era o país do futuro, né? Que o Brasil ainda era uma criança. E realmente é. Né? E nós crescemos com essa expectativa. Aí
vamos imaginar que nós também somos igual ao Brasil criança. Você tem seus sonhos, você quer crescer, você quer estudar, você quer fazer muita coisa. Você está crescendo. Todo mundo aqui na sua juventude conheceu aqueles bons amigos que levam você para o mau caminho, quer te levar para a droga, quer te ensinar o que não presta, um monte de coisa. Todo mundo teve esses amigos aqui. Eu também tive. Só que você tem uma escolha. Você diz sim, ou você diz não. A consequência do sim e do não, você vai ver no futuro na sua vida. Né? Esses meus amigos, todos morreram. Então não eram meus amigos. O Brasil cresceu, está crescendo. Só que infelizmente, ele se perdeu com os amigos, entre aspas, na corrupção, e um monte de situação, no jeitinho, no comodismo. Né? O brasileiro critica muito a corrupção, mas ele é um dos maiores corruptos do mundo. O brasileiro se acha muito vítima de um monte de coisa, mas ele é o primeiro que ele é preconceituoso, né? Não gosta de sempre levar vantagem em tudo. Então o Brasil é um país, é uma criança doente. E vai chegar um momento que essa criança doente vai ter que ser internada, entre aspas, para ser cuidada e desintoxicada. E isso não vai ser fácil. É o que a gente chama de grande purificação. Né? Então, nós estamos vivendo essa situação. Então, o que acontece? Por isso que hoje, nós também somos doentes mentais. A sociedade está assim. As leis estão invertidas. Né? Hoje, o criminoso é que tem que ser cuidado e o cidadão tem que ficar preso. Porque é tudo o contrário. Os valores se inverteram. Né? Hoje, outro dia, uma pessoa me perguntou uma coisa, eu respondi. A pessoa ficou brava porque eu coloquei uma posição minha política. Não, você não pode se manifestar, porque todo mundo pode, eu não posso falar. Mas votar eu posso. Votar eu posso. Né? Desde que esteja de acordo com a sua vontade. Eu não sou doente mental, eu sei pensar. Né? Então hoje nós também, até essa parte espiritual, nós temos que orar muito pelo Brasil. Porque ele vai purificar. E se ele não tiver alguém que o ampare, que o ajude, ele vai estar sozinho. O Brasil é um jovem que está precisando de ajuda, porque ele se perdeu nos seus sonhos de ser grande. Não é bem assim? Se você pensar friamente. Tudo é nós. O Brasil somos nós. Lá atrás. Quantos pessoas que nós conhecemos que se perderam também? Que tinha sonho, que tinha objetivo, que tinha isso, que tinha aquilo, e quantos nesse caminho se perderam? Não foi? Muita gente. Então nós também somos doentes mentais nesse processo. Entra também o lance que nós falamos à tarde. Quando você tem muita toxina na cabeça, a coisa não funciona. Você ouve errado, você vê errado e você transmite errado. Porque você recebeu a mensagem torta, enxergou torto, passou mais torto ainda. Daí que gera o quê? Os famosos mal-entendidos. Né? E se você encontra pessoas que têm afinidade com essa situação, outros doentes, vai transmitindo. E vai aumentando cada vez mais. Até se juntar o quê? Por afinidade, um grupo de pessoas doentes que pensam da mesma forma. É a panelinha. São aquelas pessoas que estão totalmente certas e o resto está tudo errado. Elas que têm uma visão perfeita das coisas e o mundo todo está fora do eixo. Eu vejo na internet discussões de ensinamentos de Meixo Sama. Mas tem coisas que são descomunais, não salva ninguém. O porquê disso, o porquê daquilo, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Eu falei, tá, negão, tu está me ensinando jorei em quem? Está salvando quem com isso? O que me interessa saber da mitologia do Oriente? Eu posso saber por curiosidade, mas eu não vou usar isso para salvar uma vida. É levantar a mão e me jorei. Eu falei para a pessoa outro dia,
O ponto focal da arte do jorei é oração e jorei. A orientação, no nosso caso, ela é até secundária. Primeiro a pessoa recebe jorei. É feita oração, depois ela é atendida. Não tem como conversar primeiro para depois ministrar jorei. Não dá. Quando você está focado, está bem centrado, servindo a missão da melhor maneira possível, sem interesse algum, o mundo espiritual conspira. Tem um caso de um pessoal de um outro país, que outro dia entrou no site da igreja, na página do Facebook da Arte do Jorei, e quis fazer contato. Ficamos conversando. É uma pessoa que é membro afastado há muitos anos, e tem um grupo de pessoas que se reúnem para trocar jorei, estudar ensinamento, mas sem vínculo com nenhuma igreja. E ele assistiu, esse grupo assistiu o culto dos 10 anos da igreja, acompanha as aulas e tudo mais, e falou uma coisa muito interessante, que ele quer vir para o Brasil, para ficar aqui, porque ele quer conviver, falou para mim, né, quer conviver com o Senhor para poder entender essa fé. Que fé é essa que move montanhas? Eu quero voltar a sentir isso. Eu falei, você vai ficar aqui? Eu falei, eu quero ir para o Brasil, vou ficar num hotel. Eu falei, não, você vai ficar na igreja. Ficou encantado. Mas eu falei, isso não sou eu, somos nós que estamos aqui. Você vai sentir, você vai estar comigo, vai estar com outra pessoa, você tem que sentir a mesma coisa. Porque senão a arte de jorei é uma pessoa só, isso não existe. Né? É um conjunto. Aí hoje, antes da aula da tarde, ele me perguntou assim, posso lhe fazer uma pergunta? Eu falei, claro. Nós temos um grupo aqui de tantas pessoas, X pessoas. Será que seria possível o senhor enviar um ministro aqui, ou o senhor vir para cá, e outorgar todo esse grupo? Aí eu falei, claro. Eu falei, mas nós não temos muita condição financeira para fazer uma viagem dessa. Eu falei, isso também não é problema. Eu já conversei com os membros, e todos vão se unir para poder pagar a sua passagem para vir para cá. Aí eu falei assim, bom, e tem mais uma coisa, tem um donativo do Ricari. Isso também não é problema. Eu falei, o senhor aceita? Eu falei, vamos marcar esse trem aí, ué. O homem entrou em êxtase de felicidade. Eu não pedi nada para ele. Apenas o sentimento de conversar, dar apoio, de ouvir, isso gerou isso tudo. Uma nova igreja. Custa caro fazer isso? É difícil fazer isso? Tratar bem as pessoas? Respeitar as pessoas sem impor nada? Né? Nem imaginava, você vê? Mas foi um presente de Deus, velho. Sinal que o mundo espiritual aceitou o nosso sentimento, as nossas orações, e algo mais está por vir. Então, vamos viajar. E não é a passeio. É com missão. Eu não sei o que é uma viagem de passeio há muito tempo. É missão. Quando você vai em missão, tem que se preocupar, onde que eu vou passear? Eu quero conhecer o ponto turístico. Eu não vou passear. Eu vou ministrar jorei e orar. Nesse ponto, acho que o secundário comigo está meio xarope. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu ainda tenho que controlar o quê? O meu gá. Porque quando mexe com a arte do jorei, eu viro bicho. E eu estou aprendendo a ir respeitando o Meixo Sama no sentido assim, o senhor, tudo acontece porque ele autorizou, não foi? É vontade dele. Então, por que eu tenho que comprar briga com quem não me diz respeito? Meixo Sama, isso é problema seu, o senhor resolve aí, meu negócio é lá. Fica mais fácil. Você não sofre. Né? Porque o espírito justiceiro tem que ficar meio de lado nessa hora. É saber aguardar o tempo certo. E respeitar as dores dos outros. Porque são dores. A gente estava falando aqui à tarde, um caso. Quando até a dona Enza se manifestou, né? Que ela falou. Quando a pessoa quer comprar a briga dos outros, quando a pessoa quer assumir as dívidas dos outros, quando a pessoa, bondosamente, na visão dela,
ela quer cuidar e arrebanhar tudo para ela, para proteger os seus filhos, o que quer que seja. Ela pensa que está fazendo um bem, e está fazendo um mal descomunal. Quando você se mete nessa condição de, não, porque eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa muito boa, e de tão boa que às vezes as pessoas até abusam, né? Eu ajudo todo mundo que precisa de mim, mas às vezes quando eu preciso de alguém, ninguém me ajuda, então você não é boa, você é burra. Porque a bondade não é sinônimo de burrice, a bondade é sinônimo de justiça. Aí, estava comentando e ela se manifestou. Você ajuda tanto essas pessoas que você acha que estão precisando, que quando você precisa delas, nunca dá. Não dá, não posso hoje, muita coisa e tal. E quando você começa a dizer não, você vira ruim na visão dela. E eu falei, é melhor ser uma ruim viva do que uma boa morta, né? Porque a raiva que a pessoa passa, o descontrole emocional que a pessoa passa, o desgaste físico e mental que a pessoa passa, gera o quê? Sofrimento. E a mente não funciona. Você se desgasta porque você está querendo pagar uma dívida que não é sua. Cada um tem que arcar com as consequências dos seus atos, né? Quando, eu estava comentando, uma pessoa está desempregada e ela não procura elevação, não procura trabalhar, não procura nada, por quê? Porque sempre tem alguém, eu não vou porque alguém vai me ajudar. E você ajuda porque, coitadinho, tem que ajudar, tem que dar uma coisa porque está passando necessidade, tem filhos para poder cuidar, tem isso para poder cuidar. No fundo, você não pode ajudar. Pode parecer uma maldade, até li isso no ensinamento hoje, mas não é, é para salvar. Porque se você não fizer isso, a pessoa não desperta, isso é um choque. Tem que deixar a pedra cair. A fala, tem que deixar a pessoa cair. A partir do momento que ela cai, você pode ajudar, estender a mão para que ela se levantar. Mas ela também tem que se manifestar, estender a mão e querer, eu quero ajuda. Senão você não pode interferir. Porque ela não valoriza, ela não aceita. As pessoas confundem dó e caridade com salvação. Aí eu citei o exemplo que eu falei, eu já citei em outras aulas de uma senhora da Moca, que eu adoro ouvir as histórias do marido dela. Você vê, uma pessoa que já morreu, mas eu adoro ouvir as histórias do homem. Porque só tem bons exemplos. Ajudou muita gente. Ensinou a pescar, né? Aí eu contei 2 casos, que eu já contei aqui, não sei se eu contei em aula. Um rapaz que todo dia ele é empresário, todo dia bater na porta dele e pedir esmola, ou alguma coisa para comer. Aí um dia ele falou para o rapaz assim, escuta fulano, você não quer mudar de vida? Ah, eu preciso, mas eu não posso chegar em casa sem dinheiro, senão minha madrasta me bate. Eu falei, então vamos fazer assim, eu vou te ensinar a lavar carro. Aqui tem um monte de casa, todo mundo tem carro. Então se você oferecer para lavar os carros, você vai receber e não vai mais precisar pedir. Ah, então eu quero. Mas antes você vai entrar aqui em casa, você vai tomar um banho e eu vou te arrumar umas roupas melhores para você. Assim que eu tomou banho, eu falei assim, agora eu vou te ensinar a lavar o carro. Aí foi lavar o carro dele. E ele foi ensinar. A partir desse dia, esse rapaz ia lavar um carro da vizinhança e começou a ganhar o dinheirinho dele, né? Ou seja, o homem não deu mais esmola para ele. Nesse meio tempo, tem um amigo que tem uma farmácia e viu que tinha uma vaga de farmacêutico. E falou, escuta, você não dá oportunidade para fulano trabalhar aqui? Ele está se esforçando, está buscando melhorar de vida, está fazendo isso, fazendo aquilo, né? Ele falou assim, poxa, realmente, deu uma chance para o rapaz trabalhar na farmácia. Esse rapaz aceitou emprego na farmácia, voltou a estudar, fez faculdade, formou uma família, graças a uma oportunidade que alguém deu para ele, ensinou ele a trabalhar. Não deu de mão beijada, né? E às vezes você quer fazer, carregar nas costas, e você só se ferra. Se a pessoa não quer evoluir, não é problema seu, é dela, a escolha dela, né? Nós fazemos muito isso às vezes, até com o filho. Você passa a mão na cabeça querendo encobrir os erros e as burradas que eles fazem. Não pode fazer isso, tem que deixar quebrar a cara. Você avisou uma vez. Messama fala isso no ensinamento. Quando ele via ministro dele errando, ele avisava uma vez.
Não falava mais. E deixava acontecer. Não é fácil, mas tem que ser feito. Aí, citando um outro exemplo de compaixão, vamos colocar assim, uma senhora, membro antiga aqui no Brasil, mudou para Portugal. E na rua dela tinha sempre um senhorzinho lá, mendigo. E ela se condoeu desse senhor, e sempre que queria ter uma roupa do marido, que era um senhor também, dava para ele. Às vezes dava uma comida para ele e tudo mais. Tal. E se afeiçoaram desse senhor. Né? Quando eu conversar com ele e tudo mais. Aí tinha um cômodo, um quarto vazio na casa deles, e ofereceu para ele. Né? E ele aceitou. Levaram ele para a igreja, ele acabou se tornando membro. Bom tempo depois, acho que uns 2 ou 3 anos, esse senhor pediu para a senhora levá-lo até um cartório. E ela estranhou, porque o que será que eu vou fazer no cartório? E foram. Quando chegou lá, ele abriu a camisa dele e tirou um saco plástico com vários documentos. Eram escrituras de imóveis. E ela perguntou, mas o que é isso aqui? Isso aqui são as minhas propriedades. E eu vou doar tudo para você. Eu falei, como, seu fulano? O senhor tem imóveis? Como? Mas você estava na rua. Eu falei, eu sei. Foi tristeza. Meus filhos queriam tomar tudo que eu tinha. Brigando por causa de herança. Então eu resolvi me sumir. E agora você é minha filha. Eu quero dar de presentes para você. E passou todos os imóveis que ele tinha em Portugal para eles. Ela, por gratidão, pegou um dos imóveis de uma casa e doou para a igreja. Você vê? Em momento, foi todo um servir desinteressado. Não foi pedido nada, não foi trocado nada, desinteressado. Né? Então, às vezes, nós temos que ter essa consciência. Se as coisas não estão funcionando bem, é porque alguma coisa, talvez, no meu modo de enxergar as coisas, está errado. Será que o mundo todo está torto e só eu que estou certo? Será que todo mundo me entende errado? Então eu tenho que mudar meu modo de falar. Né? Se eu não estou me fazendo entender, é sinal que quem está errado sou eu, não é o mundo. Se você vai para os Estados Unidos e você não fala inglês, você quer falar português, você quer que o povo te entenda? Tu vai para o Japão, eu vou falar em português, tem que me entender. Não adianta nada, cara. Você tem que se esforçar em querer melhorar a sua comunicação, o seu modo de agir, o seu modo de atuar. Em muitos locais, às vezes as pessoas, até a igreja mesmo, ela sofre por causa de um probleminha todo chamado Gá, o modo como você fala. Porque às vezes o modo como você fala, você carrega facas na boca. E você só fere. Sendo que na missão, nossa missão não é ferir ninguém, nossa missão é salvar. Se eu quiser ferir alguém, eu vou para a rua. Eu vou virar uma pessoa comum, materialista. A nossa missão, como membro da arte do Jorei, como membro que o me ensina através dos ensinamentos, é o quê? É criar condições para que concretizemos aqui na Terra o reino, o protótipo do reino está na Terra. Para isso nós temos que eliminar doença, miséria e conflito. Nós temos que ser pessoas que ao chegar num ambiente, a gente transforma esse ambiente. As pessoas têm que sentir a diferença do nosso estar ali. Só que hoje em dia o que acontece? Você passa vergonha. Porque você chega em situações, às vezes você usa a sua posição para poder ter a vantagem. Por isso eu falei, nós vivemos num país hoje que está doente, porque os seus habitantes também estão doentes. Nós estamos totalmente doentes, corrompidos pelo materialismo. E isso faz com que a nossa mente não funcione. É muito bonito os discursos, assim, meio quase que utópicos, né, de uma sociedade melhor, de uma coisa isso, uma coisa aquilo. Esse ano tem campanha eleitoral. Então nós vamos ouvir promessa até dizer chega. Né? E se o Brasil for campeão, então, aí que o bicho vai pegar mesmo, que vai ser promessa em dobro. Que o brasileiro vai estar adormecido, anestesiado pela alegria do Brasil ser campeão. Consequentemente, é mais fácil de manipular. Sendo que, se você tiver consciência e não tiver toxina na cabeça, você vai conseguir enxergar, e não, está errado, isso aqui está certo. Não, ganhou, mas não pode ser assim, tem que ser assado.
Nós ficamos numa posição hoje que nós não brigamos mais pelo que é certo, nós brigamos mais pelo aquilo que nos é conveniente. Antigamente, quando a gente fazia uma passeata, uma briga, era para uma coisa, tinha uma causa, nós éramos rebeldes com causa. Hoje em dia é uma rebeldia doida de derrubar, de depredar, de brigar, de matar. Não tem lógica. Né? Por quê? Porque existe uma linha de impunidade muito grande. Tem um ensinamento messiânico que fala sobre corrupção, a origem da corrupção. Tudo doença mental. Fala sobre os jovens, doença mental. Era civilizada e era civilizada, problema mental. Tudo é mental. Ou seja, o secundário está dominando tudo. O materialismo está dominando tudo. E nós temos que ter um papel gigantesco nisso tudo. Hoje nós somos um cisco. Lembra de Davi e Golias? Como é que Davi derrubou Golias? O gigante. Uma pedrada, não foi? Hoje nós, na arte do Jorei, nós somos a pedra. Ou somos o Davi. Piquititico de nada. Perto de uma imensidão que está acontecendo. Talvez, para derrubar esse grande mal que está na sociedade, a pedra que nós temos que usar é o Jorei. É levantar a mão. Só que ao invés de empunhar uma arma, nós vamos empunhar a luz de Deus. Gasta-se menos tempo. O mais difícil, talvez, seja você se conscientizar que tudo está dentro do plano de Deus. Né? E saber e respeitar as dores das pessoas. Não interferir. Você quer ser ajudado? Eu te ajudo. Então, mas tem que vir aqui. Ah, não dá, não consigo, então não posso fazer nada. Se você não deixar a pessoa passar por aquela situação, ela nunca vai crescer. Ela nunca vai crescer. Se nós não tivéssemos passado coisas lá atrás na nossa vida, nós não estaríamos aqui hoje. Se eu não tivesse perdido muitas coisas lá atrás, no passado, eu não teria força para poder conquistar hoje. Se eu não tivesse passado por situações até de humilhação no passado, eu não teria força para encarar qualquer pessoa hoje. Isso que me forjou. É a alternância do fogo e da água que forma uma grande espada, fora as marretadas, né, na bigorna. Aí está falando sobre fé à tarde. Ninguém adquire fé só com milagre. A fé você vai começar a forjá-la no sofrimento, na dor. Porque você vai ter que confiar em Deus de qualquer jeito. Não vai acontecer alguma coisa, eu tenho fé, vai acontecer. E fazendo a sua parte. Não adianta chegar na frente do altar e rezar sem fé. Né? Porque como foi falado aqui no começo, né, a toxina, o coração fica bloqueado. O negativo, vamos dizer assim, o secundário é que domina você. Então você está rezando mais por uma cobrança para Deus mesmo. Fala assim, e aí, não vai tomar uma posição não? Não vai dar um jeito? Até quando eu vou viver assim? Isso é coisa que muitos de nós fizemos com os nossos pais. Quando cobrava as coisas para ter, não era? Eu quero ter uma roupa nova. Eu preciso de uma roupa nova, preciso de um tênis melhor. Não vai me comprar para mim, não? É a tua obrigação, pedir para nascer. Exigir algo de Deus é mais ou menos a mesma coisa. Por isso nós temos que tomar um cuidado muito grande com o nosso sentimento. Se tem coisas que estão nos incomodando, tem que limpar. E essa limpeza é individual. Ninguém vai abrir e arrancar, não. É seu. A dor é sua. A alegria é sua. A vitória é sua. Né? Mas a gente quer alguém que faça esse trabalho sujo pela gente. E não vai ter alguém que faça isso. Por vezes, pessoas que vão cruzar no nosso caminho, que vão nos fazer até sofrer em algumas situações, essas pessoas vão agir talvez até como esmeril, para dar uma paulada no seu coração, para quebrar essa casca, essa pedra toda. Mas daí para frente é você que vai ter que melhorar. Não significa ser conivente com o mal. Ai, isso aconteceu porque eu merecia, é meu karma, minha vida é sofrer, nunca vai ser. Isso é inferno, cara. Isso não é consciência de elevação. Isso também é nível de inferno. Também tem que mudar isso. Porque nós não somos vítimas de nada. Nós somos merecedores de tudo que nós semeamos.
Se eu fui uma pessoa boa no passado, coisas boas eu vou colher. Se eu fui mentirosa no passado, coisas num nível que eu semeei eu vou colher. Não tem como fugir dessa lei. É um grande resgate. Está sofrendo? Venha, leia ensinamento, vai ter resposta. Receba jorei para aliviar a dor. Ore para aliviar o coração. Mas faça. As respostas estão aqui. Não adianta buscar fora. Durante anos, eu recebi muita ajuda espiritual. Muita. Muita. Tive muita aula. Né? Eu tive excelentes professores. Que não eram desse plano. Mas eu tive esses professores maravilhosos. Né? Muita coisa eu não gravei do que eu aprendi. A Lisete gravou mais do que eu. Ela lembra de coisas que eu não lembro. Mas eu tive muita aula. Muita. Foram, acho que 1 ano ou mais. Aula. Todo dia. 6 meses foram diários. Aula, 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 aula. Era uma loucura. Né? Mas uma coisa eu nunca vou esquecer. Que ia chegar um momento que eu tudo que eu estava aprendendo viria naturalmente através do meu servir. Eu sentiria. E é o que a gente faz hoje. Quando nós conseguimos os sambôs de cristal, isso foi falado há 11 anos atrás. 11 anos. Quando eu vi o cara mostrar, me emocionei. Falei, não acredito que você fez isso. Cara. Eu nunca imaginei como seria até o dia que eu vi. Mas eu já sabia que isso ia acontecer. Só não sabia como. Né? Por quê? Porque tem que saber entender a vontade de Deus através dos sinais. Não significa você ser subserviente. Você tem que ser uma pessoa ativa. Eu tenho que ser protagonista da minha vida, dos nossos atos. A arte do Jorei, ela tem que ser protagonista de um mundo melhor, de uma nova igreja, de uma igreja renovada. Ela tem que ser protagonista do que o Sama está trazendo para a nova era. A arte de Jorei não pode ser passiva. Ah, tem que ser assim. Ah, tem que ser assado. Aqui não pode ser cabide de Ricardo, não pode ter encosto. Sabe? Não pode ser assim. Nós temos que ser diferentes, porque as pessoas do mundo todo estão nos vendo. Eu estava vendo com o Guilherminho lá a estatística da página do Face, da arte do Jorei. Tem países que eu nem imaginei que estão nos assistindo, até o Egito, que está em guerra lá. Alguém lá está vendo a arte do Jorei. Ué. Tailândia. Né? Mas assim, então, como eu sempre falo, nós não estamos vendo, mas as pessoas estão nos vendo. Então nós temos que ser exemplo. Dentro, fora, dormindo, qualquer lugar. Porque as pessoas estão nos vendo. Então, quando a igreja começa a ficar numa zona de conforto, é hora de mexer com tudo. E eu vou mexer com tudo. Domingo tem ensaio, né? Eu já fiz eu vou fazer a reunião. Eu já fiz a apostilinha de liturgia. Não de liturgia, eu achei um material maravilhoso de oficiante e oferenda. Vou mudar tudo. Por que eu vou mudar? Porque estamos numa zona de conforto. Os cultos, vou mudar também todo mundo, os ministros. Fazer uma revolução. Porque está na zona de conforto. É hora de mudar. Tem que ser assim. Porque daqui para frente vai começar uma fase muito mais puxada. E eu tenho que qualificar o nosso corpo ministerial e de servidores no mais alto nível. Porque vai precisar. As pessoas nos querem em todos os cantos do mundo. E como é que nós vamos? Você não está qualificado. Então vamos ensaiar, vamos mudar, vamos ensinar corretamente. Inclusive, eu até queria ver se era... Porque a gente vai ter que fazer um ensaio, mas como tem umas coisas que eu achei interessantes lá, eu queria ver se os ministros pudessem vir domingo. Porque tem coisas que os ministros vão ter que saber. Eu vou dar um para cada um, uma apostila. Mas o modo como subir no altar,
modo como cumprimentar o altar, oração matinal e vesperal, como tem que sair, cumprimentar, tem tudo, vai ter que ser assim. Não é qualificar? Vamos qualificar. Não dá mais para fazer de qualquer jeito. A coisa vai ser mais rigorosa. Né? Então vai ter que ser assim. Chega de qualquer jeito. Preparação de oferenda, preparação do oficiante. A Bispo Cristina leu a apostila. Mas é punk. É curtinha, tem 8 páginas só, coisa leve. Não. O que eu vou fazer vai ser uma linha que eu aprendi desde a época do Japão. Né? Simplesmente colocar as coisas nos pontos. Culto mensal é o culto principal. Né? Então tem ensaio, tem tudo, tudo um beabazinho. A preparação é uma semana antes. Os cultos menores não deixam de perder a importância. São coisas importantes também. Tem preparação, tem palestra, tem tudo. Equipe que participa tem que estar unida e coesa, com um propósito único. Senão a coisa não flui. Porque estão todo mundo nos vendo. Porque o culto só poder, né? Se a gente não puder colocar o nosso sentimento, o nosso servir num único dia. Nós tínhamos um exemplo que era no Parque São Lucas, né? Um rapaz lá, ele era o encarregado da liturgia. Só que ele era um cavalo. Não era? Era um cavalo. Era um cavalo. Tratava os membros como se fossem bicho. Dava bronca como se fosse um qualquer. Até o dia que eu chamei ele na minha sala e falei, escuta, meu amigo, não é assim não, cara. Os membros aqui não são empregados de você, de ninguém. Tem que tratar com respeito. Se quer ensinar, ensina direito. Senão não funciona. Nós temos que ser uma equipe onde as pessoas... Eu lembro um rapaz que veio aqui de outra igreja e falou, nossa, o que mais me chamou a atenção foi todo mundo sorrindo no serviço. Tem que ser assim. Precisa ser assim. Nós não precisamos de ministro emburrado. Emburrado na nave, emburrado no altar, emburrado em todo quanto é lugar. Não precisa de tromba. Se a tromba for no zoológico ver elefante. Ué. Ou anta. Anta também tem um narigão. Nós precisamos de pessoas felizes. O servir é sinônimo de felicidade perante Deus. Servir significa gratidão a Deus pelo aquilo que eu tenho, pela oportunidade que eu estou de servir, porque eu só tenho essa chance. Se eu morrer hoje, eu vou ter que ralar um punhado lá no mundo espiritual. Se eu reencarnar, eu tenho que rezar para encontrar um messiânico, ou ser na família messiânica, eu tenho que me achar, e preferencialmente na arte do jorei, para não fazer burrado. Mas eu tenho que deixar uma herança. Porque até eu reencarnar, quanto tempo vai se passar? E que herança que eu estou deixando hoje para a nova geração? Pode. Todo respeitamento, ministro. Aqui tem dia de sábado aí que entra membro, às vezes você não abre a porta e atravessa a comida e tudo, cumprimenta o... Por isso que eu dou aula. Por exemplo, se vocês que estão aqui participam das aulas, e as pessoas que vêm, que ouvem, participam das aulas, e começam, e faz, e age assim, é falta de ler ensinamento. O senhor está na oficina lá, o teu tempo ocioso, pega ensinamento e lê. Porque da mesma forma que o senhor vê coisa errada, alguém também vê no senhor. Aí que acontece? É reflexo. Se o senhor está trabalhando e trata mal alguém que vai na sua oficina, quando vem alguém aqui que trata mal o senhor, é reflexo do que o senhor semeia lá. Então nós só recebemos aquilo que nós semeamos. Porque quantas vezes eu fiquei parado aqui na porta, às vezes durante o dia, olhando para o horizonte, chegava alguém e eu abria a porta assim, a pessoa nem via. Nossa, tem alguém aí? Eu tenho que me antecipar ao que está por vir. Isso é cocorocubari e kikubari. Eu não posso dar motivo para ninguém falar mal de mim. Eu não posso dar motivo para ninguém me criticar. Eu não posso dar motivo para ninguém achar que eu fiz alguma coisa errada. Eu tenho que me antecipar no meu serviço. Quando eu faço isso, eu não dou brecha para o mal atuar. Isso é o quê? Doença mental. Se minha mente está atrofiada por toxina na cabeça, o meu secundário toma conta e faz uma quermesse aqui no meu mental. Aí eu vou criar uma novela. Nossa, fulano falou isso de mim. Eu tenho certeza que era para mim aquela indireta. Tudo você vai achar que é para você. Mas não é.
Às vezes aconteceu, mas não é para mim. Tenho certeza que falou para mim. Eu falei à tarde assim, estou olhando para cá, está a dona Virgínia e a Isabel aqui. Eu estou vendo a flor lá. Aquela flor está meio murcha, está meio meia boca. Ela pode pensar assim, é ruim, isso é para mim. Tenho certeza que a Ivana está falando isso para mim. Tá vendo? Tá. Você vê? Quando o nosso mental está torto, está atrofiado, você só pensa asneira. Sabe? Você fala uma coisa, não, falou para mim, não foi? Não é para mim? A pessoa acha, que nem outro dia um tonto na internet, eu dei uma palestra num culto e falei que na arte de Jorei não tem espaço para ministro vagabundo, mulherengo e cachaceiro. O cara virou o capeta lá e falou que eu estava falando dele. Eu falei nome? Se serviu, não é nem carapuça, se a fantasia toda serviu, parabéns, velho. Eu não posso perder tempo com coisinha pequena. Sabe, se tiver que falar alguma coisa para alguém, chama na sala, vamos lá conversar, ué. Nosso propósito é muito maior. A visão é macro, a atitude é micro, porque é individual, é ser humano. Todo ser humano erra, não tem um caboclo perfeito, ué. Por isso nós estamos aqui para aprimorar. Aula. A gente dá aula para dedéu, e mesmo assim as pessoas não entendem direito. Isso de membro a ministro. Reverendo. Mesma coisa. Todos nós somos passíveis de erros, porque você oscila. Eu estou bem hoje, amanhã eu vou não estar. Então, no nível que você está, você vai chegar tudo errado. Falou para mim, ajuda de sacanagem para as minhas costas, está me enganando, está mentindo para mim. Só que tem uma coisa muito maior acima disso tudo, que está aqui atrás, que é o altar. Quando tiver que prestar contas, neguinho, não é porque você é amigo do fulano, Beltrano, minha mãe era gente boa, dedicou para caramba, tu vai para o inferno, do mesmo jeito. Fez por onde? Está lá embaixo. Fez por onde subir? Está lá em cima. Não tem como, não tem advogado lá. Né? No espiritual não tem advogado, tem juiz, que é Madaiô. E o bicho é brabo. Né? Então, nós temos que o quê? Nos policiar. Vamos melhorar a gente, como está aqui no ensinamento. Vamos nos qualificar, melhorar cada vez mais. Vamos nos polir para atingir uma excelência na fé. Certo? Muito obrigado a todos. Até sábado, que não tem culto, mas tem reza. Obrigado a todos.